O FBI, pessoal, revelou uma cadeia de espionagem chinesa em mais de 80 países. E isso aí foi revelado, né, pelo diretor assistente Brett Letterman, né, para todo mundo. E vem causando aí uma certa perturbação. Tem muita coisa importante acontecendo ao mesmo tempo, essa questão da Venezuela, a gente tem questões internas nos Estados Unidos, e isso aqui no Brasil está passando meio despercebido, mas é algo que a gente precisa ficar de olho. Tá? Vamos entender aqui. Ó. Uma investigação recente revelou que uma operação de espionagem atribuída à China, inicialmente restrita a empresas de telecomunicações dos Estados Unidos, atingiu mais de 80 países. O caso mostra um impacto global muito maior do que o estimado pelas autoridades no início das apurações. Os hackers chineses também espionaram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E aqui, pessoal, vale lembrar que essa operação de guerra híbrida não é a primeira. Nos últimos meses, aqui acho que desde abril, maio, eu venho trazendo vários casos que o FBI está desbaratinando de ações chinesas dentro do próprio território deles. Então nós tivemos patógenos para ser utilizado no agro, sendo apreendido na entrada, agentes e espiões chineses também, todos eles ligados à Universidade de Ohio, tá? Foram 3 grandes casos e todos eles envolviam bioterrorismo, tá? Com agentes chineses. E agora essa de espionagem, novamente o FBI ali fazendo um trabalho interno, caseiro, né? Pegando esses pontos e trazendo para a mídia, que é uma outra característica importante na administração Trump. O FBI está tornando público os casos que estão acontecendo, né? Numa escala muito maior do que ocorria anteriormente. Segundo Brett Letterman, chefe de cibersegurança do FBI, a invasão permitiu o monitoramento de dados privados de cidadãos norte-americanos, incluindo localização e comunicações. O órgão calcula que hackers acessaram mais de 1 milhão de registros de chamadas, incluindo ligações e mensagem de texto de mais de 100 norte-americanos. Abre aspas. Este é um vazamento de espionagem cibernética mais significativo que vimos aqui nos Estados Unidos, afirmou ele em uma entrevista ao The Wall Street Journal. Ele também explicou que os hackers conseguiram acessar sistemas federais responsáveis por pedidos judiciais de interceptação de redes, o que gerou grande preocupação entre as autoridades locais. Abre aspas. Isso deveria realmente soar alarmes para todos os americanos, completou ele. Autoridades dos Estados Unidos só identificaram a operação chinesa no ano passado. Estima-se que os ataques começaram em 2019. O ataque permitiu que os hackers acessassem dados de clientes americanos, informações sensíveis das forças de segurança e dados técnicos da rede que poderiam servir para ataques futuros. Abre aspas. Se você for capaz de extrair informações semelhantes globalmente, poderá agregar esses dados e criar um quadro de inteligência muito diferente do que obteria se tivesse como alvo e comprometido apenas um país, explicou Litterman. Entre as redes afetadas estavam as principais operadoras de telefonia móvel dos Estados Unidos. A Verizon confirmou no início deste ano uma invasão aos seus sistemas. Já a AT&T relatou, no final do ano passado, que a República Popular da China mirou um pequeno número de indivíduos de interesse de inteligência estrangeira e cumpriu os protocolos de notificação nos casos em que houve vazamento de informações. A T-Mobile informou ter detectado também, no final do ano passado, tentativas de invasão, mas suas defesas impediram o acesso a dados de clientes ou informações sensíveis, segundo o comunicado da empresa. O FBI notificou cerca de 600 empresas sobre possíveis riscos, com base em interesses comerciais e vulnerabilidades identificadas em suas redes. A extensão dos danos. De acordo com a autoridade dos Estados Unidos, o ataque chinês comprometeu redes de telecomunicações de diversos países em vários níveis. Já em outros, não foi possível determinar a extensão do acesso obtido pelos hackers. Especialistas americanos descrevem o caso como uma operação de espionagem sofisticada
e prejudicial. Os investigadores acreditam que o ataque foi mais abrangente e aleatório do que se pensava, indo além do padrão habitual de espionagem entre países. E aqui, o que chama atenção, pessoal, é justamente o ponto que eu comentei antes, tá? De que a China já vem se colocando em várias ações de espionagem dentro dos Estados Unidos, o que era esperado que acontecesse, né, como duas potências, da mesma forma que também devem ter agentes americanos dentro da China. Só que chama a atenção que a China vem atuando em várias questões. Primeiro, a questão da compra de terras agrícolas próximo a bases militares, e isso estaria sendo utilizado para espionagem. Os Estados Unidos proibiu agora a venda dessas terras aos chineses. Nós temos o caso que eu citei mais cedo, dos espiões chineses alocados dentro de universidades trabalhando com pesquisas biológicas, tá? Que é uma outra situação muito preocupante, que pode, inclusive, o material ser utilizado para sabotar safras, tá? Americanas. Os Estados Unidos, ele é o maior produtor agrícola do mundo. Muitas pessoas pensam que é o Brasil, mas não. O maior produtor agrícola do mundo, o país que mais produz comida no mundo, é os Estados Unidos da América. Isso pode ser utilizado ou poderia ser utilizado por esses agentes chineses que foram presos pela FBI. Alguns, quem trouxe a público foi o próprio Kash Patel, o atual diretor do FBI. E nós temos também casos que envolvem diretamente espionagem acontecendo através de sistemas 5G e empresas chinesas que prestam serviços dentro dos Estados Unidos e outros países, sendo a principal delas a Huawei, né, que inclusive presta bastante serviços no Brasil, tá, para o governo brasileiro. A Huawei, todo o sistema, né, de distribuição de internet, de repetidores, ou das redes mesh, como são chamadas hoje, usa muito da Huawei, inclusive no Palácio Presidencial, dentro do Brasil. Tá? Tem até aquela foto que o Bolsonaro tirou com o Tucker Carlson, e em cima dele estava lá um aparelho da Huawei bem grande. E nós temos casos que envolvem espionagem e vazamento de dados da Huawei para o Partido Comunista Chinês. A executiva da empresa chegou a ser presa no Canadá, para vocês terem uma ideia, tá? A CEO da Huawei Canadá. E temos já a proibição de uso de marcas chinesas e de aplicativos de empresas chinesas, como, por exemplo, o TikTok, em celulares que são de uso ou que os funcionários usam de alguma forma para o trabalho, tá? Então, funcionários federais dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Canadá, por exemplo, não podem ter aplicativos como o TikTok ou ter celulares de marca chinesa, como o Mi, a própria Huawei, entre outros, tá? Uma outra coisa que vem já causando temor em alguns países é que os carros chineses, eles são conectados, tá? E eles têm escutas dentro deles, para você ter comando de voz e tudo mais, e são amplamente conectados à internet. E esses carros também estariam coletando dados que, dependendo de quem seja, podem ser entregues, tá? Podem ser entregues para o Partido Comunista Chinês, porque isso tem uma abertura dentro da legislação interna do país que obriga as empresas a fazer essa entrega em nome da segurança nacional. O fato interessante é que no judiciário brasileiro, muitos desembargadores, juízes, autoridades, né, estão recebendo, acredite, carros elétricos chineses de presente. Pois é, aquele presente maravilhoso. E a brasileirada e as autoridades brasileiras estão tudo andando com os carros elétricos, né? Por Brasília, dentro do carro conversando, tudo sendo ouvido. Mas nada disso é importante, porque eu sou apenas um louquinho da internet falando coisas que não é verdade. E assim a banda toca, meus amigos. Assim a banda toca. E tá aí. Se vocês estão vendo que está nesse nível de atuação, tá? Invadindo até as próprias empresas telefônicas dos Estados Unidos, vocês acham que carros chineses que estão sendo dados de presentes para autoridades brasileiras estão sendo utilizados para quê? Fica a dúvida, tá?
Gostou desse corte? Então se inscreva no canal para você não perder nenhuma informação aqui rápida e direta para você. E se você quiser ter a geopolítica descomplicada, se inscreva no nosso canal principal também. Idem Vele, idem Nolem.